Pessoal, olha, eu acho que eu quero começar essa. Edilene, pelo menos 5 pessoas negras são mortas pela polícia todos os dias aqui no Brasil. Dados foram divulgados pela Rede de Observatórios da Segurança aqui do país e apontam esse dado alarmante. 5 pessoas por dia são mortas aqui no Brasil pela polícia. Pois é, Júnior, isso tem a ver com racismo estrutural, um tema que a gente tem discutido bastante na Rádio Tatiaia, aqui no Conversa de Redação, e que é importante a gente discutir. Aí eu vou repetir rapidamente o que eu já disse essa semana, só para contextualizar, né? Como é que surgem as vilas e favelas no Brasil? A gente é um país que surgiu da escravidão, os portugueses colonizaram africanos e escravizaram aqui no Brasil, mão de obra para trabalhar muito e de graça, e quando a escravidão foi abolida, essas pessoas negros escravizados ficaram à margem. Perdeu o contato com a Edilene Lopes, vamos refazer o contato com ela lá em Brasília, daqui a pouquinho ela volta para falar sobre esse assunto. Oi, voltou, Edilene? Volta. Por favor, pode seguir. Porque com a abolição da escravatura, os colonizadores preferiram abrir o Brasil para que europeus viessem trabalhar de forma remunerada, porque não queriam pagar os negros escravizados que antes trabalhavam de graça. E assim, a desigualdade no Brasil, ela cresceu de forma profunda. E hoje a gente tem, e nós sabemos disso, um estereótipo de criminoso utilizado pelas forças de segurança, que é um estereótipo de pessoa negra. Isso faz com que várias pessoas negras sejam abordadas e pessoas negras não sejam abordadas, mesmo que elas estejam em situação que não seja uma situação de criminalidade ou envolvimento com a criminalidade. Algumas pesquisas no Brasil apontam que a desigualdade socialmente relacionada e é proporcional à criminalidade. Há outros estudos que dizem o contrário, que dizem que a criminalidade ela é incentivada pela impunidade. Porque as pessoas têm a sensação de que o crime compensa. Eu acho que essas duas vertentes, elas são corretas, que tem a ver com a desigualdade, que tem a ver também com a impunidade. Mas a desigualdade é um tema que chama a atenção. Então, quando a gente combate a desigualdade, a gente combate também a criminalidade. Porque falar que criminalidade está relacionada à pobreza, também a gente não pode falar que é só isso, né? Porque a gente tem corrupção na política, fraude em licitação, tem um tanto de rico que rouba também. Exemplo disso, e a gente acompanhou recentemente, foi o Mensalão, com políticos e empresários presos por roubar recursos públicos. Então, criminalidade não está ligada só à pobreza, né? Comete crime em várias classes sociais. Mas os crimes que estão concentrados como o tráfico de... Não dá, vamos tentar refazer o contato com a Edilene Lopes. A Edilene, a nossa central vai tentar refazer lá e ela volta para terminar o raciocínio dela. Ô, Ricardo, a gente estava falando sobre essa questão lá fora, agora há pouco, antes de entrar para o ar, exatamente desse ponto que a Edilene puxou, da questão da desigualdade social, né? E grande parte das pessoas que moram em locais de alta criminalidade são pessoas pobres, e aqui no Brasil a pobreza, as pessoas com menor poder aquisitivo, infelizmente ainda essas pessoas estão ligadas à cor, à pessoa negra. Pois é, Júnior, ontem, né, quando a gente falava especificamente sobre a renda das pessoas negras, os trabalhadores em funções equivalentes, os negros recebem 40% a menos. Tudo vai esbarrar sempre na desigualdade, tudo vai esbarrar sempre na origem. Tem números que são alarmantes, né? Dessas 5 mortes de negros diárias pela polícia, a gente tem 87% delas ocorrendo no Rio de Janeiro. E quando você vai e depura esses dados, você vai verificar que essas mortes ocorrem basicamente nas periferias e nas comunidades. Ou seja, a coisa está intimamente ligada às questões sociais. Na Bahia, Júnior, a cada 100 pessoas mortas pela polícia, 98 são negras. E aí a gente vai recorrer de novo a números, não para poder contextualizar ou relativizar, mas a Bahia é um estado que você tem a predominância, cerca de 80% da população é negra e de baixa renda. Então, a gente tem que combater na origem. O Eduardo comentou algo que me soou muito interessante sobre a questão dos trabalhadores, as pessoas que fizeram os estádios, por exemplo, serem empurradas para fora da cidade. Você vê, você tem isso hoje no Catar. Edilene, com muita propriedade, falou da formação do Brasil desde o fim da escravidão, como as pessoas negras foram empurradas para a periferia também. E a Edilene, que está lá em Brasília, eu sou brasiliense, eu nasci, fui criado em Brasília, eu percebi isso muito claro durante a minha infância. As pessoas que foram construir Brasília, à época, elas foram empurradas para fora também, nas chamadas cidades satélites.
Então, eu acho que as questões ligadas ao chamado racismo estrutural têm um grande componente social aí e que tem que ser combatido da mesma forma veemente que a gente combate aqui o racismo. A gente tem que combater a desigualdade social. Ô Eduardo Costa, sempre quando a gente fala disso e vira que mexe pesquisas nesse sentido, saem, né? A imprensa divulga. Eu lembro do livro do Caco Barcelos, que agora inclusive virou série, é uma boa dica para você ver depois, porque a série ficou muito bem feita, em cima do livro Rota 66, a história da polícia que mata, né? Que basicamente mostra como que foi isso ali na década de 70, na década de 80, com um batalhão da Polícia Militar matando pessoas negras e pardas. Como é que você vê essa situação, Eduardo? A gente tem aí, sei lá, 30, 40 anos depois do livro e a gente continua falando sobre a mesma coisa. Eu precisaria ter umas 4h30 para resumir o que eu penso, Júlio. Mas não tendo 4h30, eu quero dizer o seguinte: o negro veio na gaiola do navio, os que não morreram no caminho trabalharam duro, apanharam até não poder mais, e quando acharam que tinha liberdade, foram empurrados da senzala para o morro, sem a menor assistência do Estado. Anos se passaram, séculos mudaram, e os criminosos disseram: opa, esse aqui é um lugar bom para mim poder dar a falsa proteção, virar o mandatário e fazer o crime proliferar. E aí você tem vilas e favelas em que 98%, 97% são pessoas absolutamente bem intencionadas, querendo viver, que não tem assistência do Estado, e você tem 3% arrumando confusão. Daí, lá estão, como estão na maioria dos pobres, os negros, eles são mais mortos. Agora, a matança, Júnior, está aumentando, pelo menos em Minas Gerais, de uma forma assustadora. É uma sugestão de pauta. Eu vou conversar com a Maria daqui a pouco, sugerir para a Maria ver se a gente faz uma pesquisa de quantas pessoas morreram em confronto com a polícia esse ano, polícia militar principalmente, e comparar isso com anos anteriores. E eu não estou dizendo que a nossa polícia militar é assassina, porque também a ousadia dos que praticam o crime só aumenta. Mas é nesse caldo, Júnior, em que a gente tem no morro pobre, ausência do Estado oficial, presença do traficante e às vezes da milícia, que resulta toda essa tristeza nossa. E a maior das tristezas, Júnior, essa pesquisa eu já fiz. Quem quiser pode repetir. Ao contrário do que se imagina, os negros não são maioria na penitenciária de segurança máxima. Ao contrário, quando pesquisei, eles eram 30%, os outros eram brancos. Então, até nisso, o negro está no crime menor, no crack. Os grandes comandantes, quando presos, estão lá em Nova Contagem, na Nelson Hungria, e são brancos, amigo. É um negócio triste. E a gente tem um presidente que diz que não tem fome no Brasil. Ele vai sair daqui a pouco e vai chegar um outro que diz que teto de gasto não é preciso não, que pode gastar o que quiser para arrumar o social. Como é que a gente aguenta?